Olá! Nesta videoaula vou mostrar mais a respeito de como utilizar os loggers na sua aplicação e também um pouco mais a respeito de como fazer outras configurações no arquivo logback.xml. Isso para você tentar entender melhor como funciona o logback. Então, para começar, vamos dar uma olhada no logback.xml. Eu tenho aqui um appender chamado stdout que joga os dados para o console. E eu tenho um root logger configurado para utilizar esse appender e utilizar o nível info, ok? O que significa dizer que o root logger usa nível info? Significa que apenas mensagens enviadas para ele do nível info, warn e error serão mostradas na saída, no caso, no console. Níveis mais altos na hierarquia, como debug e trace, não serão exibidos. Então, para a gente entender melhor e até brincar um pouco com essa questão dos níveis, observe aqui o testlogger.java. Eu tenho aqui várias chamadas ao logger que eu criei. Uma de trace, uma de debug, uma de info, uma de warn e uma de error. Cada uma delas identifica na mensagem qual é o nível da mensagem enviada para o console. Se eu executar esse código aqui da forma como ele está, como resultado teremos três saídas, três mensagens de logs geradas. Info, a warn e a error. Ué, onde está a mensagem de debug e de trace? Não são exibidas. Por quê? Porque o nível do root logger está para info. Lembre-se sempre que o nível, quando você define, ele contempla aquele nível e os que estão abaixo dele, no caso, warn e error. Se eu mudar agora, por exemplo, o nível do root logger para debug, ao executar o código, veja que ocorreu uma mudança na saída. Além dos níveis error, warn e info que já eram exibidos, agora o debug também é mostrado. E se eu definir o nível trace, ao executar, eu vou ver as 5 mensagens. Então veja que sem mexer no código, mudando apenas os parâmetros de configuração no arquivo XML, você consegue determinar o que será mostrado e o que não será mostrado na saída, ok? Isso é bastante interessante, pois evita alterações no código. Suponha agora que, além de exibir a mensagem no console, eu também queira exibir essa mensagem em um arquivo de log. Como que eu poderia fazer isso? Então, vou vir aqui no arquivo logback.xml e criar um novo appender. Vou copiar esse aqui já existente, vou colocar um outro embaixo. Vou chamar esse appender de file e dizer que ele utiliza a classe fileAppender ao invés de consoleAppender. Essa é a classe do logback que é capaz de jogar as mensagens para um arquivo de saída. Quando você grava as mensagens em um arquivo, você precisa dizer mais algumas informações a respeito de como isso deve ser feito. A primeira delas é qual é o nome desse arquivo. Então, vou declarar aqui uma tag chamada file e vou colocar aqui o nome do arquivo. Então, por exemplo, out.log. Então aqui você coloca o caminho do arquivo de saída. Outra tag que você pode usar é a tag append, que diz se você vai sobrescrever esse arquivo, se ele já tiver algum conteúdo, ou se você vai começar a gravar as mensagens de log a partir do final do arquivo. Normalmente, a gravação a partir do final do arquivo é mais recomendada, pois evita que o arquivo de log seja apagado, Então, vou definir o append como true. A formatação funciona da mesma forma. Eu vou mudar aqui para a gente ver o resultado dessa mensagem. Para a formatação, mostrando apenas hora, minuto, segundo, milissegundo, seguido da mensagem e a quebra de linha. Então, uma formatação mais simples do que a do console. Então, criei um novo appender e agora eu preciso configurar o meu logger para usar esse appender. Então, veja que eu já tinha aqui um appender ref para stdout. Vou criar aqui outro appender ref
só que agora para File. Perceba o seguinte, um logger pode ter vários appenders, tá? Ele pode ter um appender, mas ele também pode ter outros appenders. Por que isso é interessante, né? Porque com uma chamada de geração de mensagem, eu posso fazer com que essa mensagem vá para vários lugares, que é o que eu estou querendo fazer aqui. Eu quero que uma mensagem, ao ser gerada, seja levada ao console e também a um arquivo de saída. Vou executar de novo o código. Perceba que, com relação à mensagem do console, nada mudou. Como o nível do meu root logger é o trace, então as 5 mensagens foram exibidas no console. E o arquivo? Vou clicar aqui com o botão direito no projeto e vou dar um refresh. Veja que foi criado um arquivo out.log. E o conteúdo desse arquivo está aqui. Você pode ver as 5 mensagens, a de trace, a de debug, a de info, a de warn e a de error. Perceba então que a geração de uma mensagem ocasionou a gravação da mensagem em 2 saídas, um arquivo e o console. E perceba que a formatação da mensagem é diferente. No console eu tenho uma formatação mais completa, com mais informações, enquanto no arquivo eu tenho uma formatação mostrando apenas a hora, né, completa e a mensagem. E tudo isso eu fiz sem mexer no código-fonte do arquivo testlogger. Eu apenas mudei o arquivo de configuração logback.xml e consegui esse comportamento totalmente diferente do que o comportamento anterior. Vamos ver agora mais uma forma de gerarmos mensagens de log. Nós já temos a geração para console e para arquivo, ambas baseadas em um padrão que a gente definiu. Vamos agora fazer um novo appender, que também será a geração em um arquivo, mas esse arquivo terá um layout HTML. Tá? Será uma tabela HTML que exibirá os erros. Vamos ver como fazer então. Não precisa alterar o código-fonte da aplicação, como você já sabe. Vou alterar apenas o arquivo de configuração. Então venho aqui no logback.xml e vou adicionar aqui mais um appender, que é o appender que eu vou chamar de HTML. Aqui está ele. Vamos dar uma olhada no que ele tem. Bom, a classe que ele define é a classe fileAppender que você já conhece, porque independente do layout que estará dentro do arquivo, é uma saída para arquivo. Então o appender é da mesma classe, é o mesmo tipo. File determina o nome do arquivo. Como ele será formatado no formato HTML, estou chamando esse arquivo de out.html. Agora vem a diferença. Primeiro com relação ao encoder, né? O encoder, para trabalhar com o formato HTML, precisa ser de uma classe específica. Então eu preciso especificar o atributo class da tag encoder e colocar um valor ch.qos.logback.core.encoder.layout.wrapping.encoder. Dentro do encoder, eu defino agora um layout. E esse layout é baseado em HTML, portanto, eu uso um class igual a ch.qos.logback.classic.html.html_layout. E aí dentro, eu defino um padrão. Né? Por quê? Porque será gerada uma tabela HTML com várias colunas. E eu preciso especificar exatamente o que vai em cada uma das colunas. Então, é por isso que eu uso essa nomenclatura aqui. Tá? Relative, Thread, Level, Logger e MSG. Isso aqui é apenas um exemplo. Se você quer saber mais a respeito de como definir esses padrões, você deve olhar lá na documentação do Logback, que lá está tudo bem explicado. Bom, criado mais um appender. Para utilizar esse appender no log, eu venho aqui no meu root logger e defino um novo appender ref. E referencio agora o appender HTML. Vou executar o código. Então, eu tenho a saída no console. Eu tenho a saída em out.log. Né? Foi gerada aqui. De novo. Perceba que como esse out.log está com o append ligado, né? Com o valor true. Então, toda vez que eu executo a minha aplicação,
Eu nunca sobrescrevo os logs anteriores, eu sempre vou adicionando novos logs ao final do arquivo. E faltou o HTML, né? Que se eu vier aqui no projeto e der um refresh, eu vou ter acesso. Então, o arquivo auto.html. Perceba que quando eu abro esse arquivo, eu consigo ver exatamente as mensagens geradas, tá? Então, tempo relativo, a thread que gerou essa mensagem, o nível dela, qual foi o logger que disparou a mensagem e qual é a mensagem. Tá? Então, veja que é um formato interessante, né? Uma tabela HTML que às vezes fica até mais fácil de você visualizar dependendo das circunstâncias.